Senhoras e senhores, mais uma vez com vocês, trazendo até vocês mais esta videoaula, onde a minha proposta é falar sobre os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Onde no início dessa videoaula, nas primeiras videoaulas, eu falei sobre a conciliação, o Instituto da Conciliação, da mediação e, consequentemente, iniciei falando sobre arbitragem. No início sobre arbitragem eu falei sobre a história da arbitragem, como surgiram os primeiros árbitros, como tudo deu início. E a partir de hoje eu vou entrar de forma decisiva na lei, na sua aplicação, na sua aplicabilidade, como são os mecanismos praticados hoje no juízo arbitral. Então eu vou começar com o artigo 1º da lei, que diz que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direito patrimonial disponível. Então vamos lá. As pessoas capazes, a capacidade prevê aqui no artigo 1º da lei de arbitragem, correlaciona-se evidentemente ao que diz o Código Civil com relação à capacidade. Não ser menor de idade, gozar das suas faculdades mentais, não ser servícola e nem impedido judicialmente. Então são essas questões do Código Civil que definem a capacidade da pessoa em contratar ou em valer-se do Instituto da Arbitragem para dirimir os seus litígios. Relativo a direito patrimonial disponível, diz o quê? A jurisdição da arbitragem é apenas no que tange a direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, é tudo aquilo que o cidadão capaz pode alugar, emprestar, dispor para transacionar da maneira que melhor lhe aprouver. Então, o artigo 1º, quando diz as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígio relativo a direito patrimonial disponível, quer dizer exatamente isso. E no seu artigo 2º, a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Então, o que isso quer dizer exatamente? A arbitragem poderá ser de direito porque poderão as partes ou o tribunal arbitral decidir que a questão submetida à arbitragem deverá ser julgada segundo as regras de direito, ou segundo os códigos de leis do país, apenas, ou por equidade, ou seja, levando em consideração o equilíbrio entre as partes, o bom senso. Ou ambas as duas questões pode constar em cláusula compromissória ou compromisso arbitral a questão da equidade e das regras de direito. Então, são dois mecanismos de resolução de conflito, que pode se aplicar à resolução do conflito. Então, são duas maneiras de julgar. E, evidentemente, que o árbitro, o juiz arbitral, escolherá qual das duas questões, ou se ambas serão mais adequadas ao litígio que lhe foi submetido. Parágrafo 1º do artigo 2º diz: poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Evidentemente que, por tratar-se de uma convenção entre partes, entre particulares, essa convenção não há de ferir a regra dos bons costumes aos códigos de leis do país. Então, já está estabelecido em lei, mais ou menos, quais são as regras, dentro da lei, quais são as regras que serão aplicadas ao procedimento arbitral. No parágrafo 2º diz o seguinte: poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Então, mais uma vez, está se estabelecendo que a arbitragem pode ser de direito, de equidade ou basear-se nas regras internacionais de comércio. E eu digo aos senhores que esse último item, ele fala de arbitragem estrangeira, onde as multinacionais, ao submeter o seu litígio no Brasil ou no exterior, que tem alguma ligação com o Brasil, não vão se submeter exclusivamente às regras ou os códigos de leis brasileiros. Eles
podem escolher livremente a se submeter às regras de comércio internacional, por exemplo, né? Então isso acontece muito em questões que envolvam multinacionais, não é isso? Vale a pena colocar aqui um parêntese, né, nessa dissertação sobre a lei de arbitragem, é que a arbitragem foi reformulada em 96 com o objetivo de satisfazer, né, a entrada no Brasil das multinacionais, que não queriam estabelecer-se no Brasil e sujeitar-se apenas aos códigos de leis brasileiros. Então, solicitaram, né, ao legislador da época, em 96, que para que houvesse a entrada dessas empresas no Brasil, que não ficassem exclusivamente refém das leis brasileiras e que tivessem uma lei, um código de leis, que fosse praticada no mundo, no primeiro mundo. Então, com isso, o Brasil, em 96, reformulou a lei de arbitragem. Anterior a 96, já prevista no Código Comercial, desde o Império, a lei de arbitragem, não tinha os mecanismos que davam celeridade, eficácia e baixo custo ao procedimento arbitral. Antes de 96, antes da reforma, o árbitro não podia proferir sentença, ele proferia laudo arbitral. Então, esse laudo tinha que ser submetido à homologação e apreciação pelo Poder Judiciário, onde se entrava no mesmo meandro da demora do Judiciário, assoberbamento do Judiciário, altos custos e processos infindáveis. Então, até 96, a questão arbitral, o juízo arbitral, era quase inviável no Brasil. Apenas preenchia um requisito, que era ter a lei de arbitragem estabelecida no Código Comercial Brasileiro. Então, a partir de 96, foi inserido na lei de arbitragem, na reforma da lei de arbitragem, foi inserido alguns artigos que deram outros poderes, ampliou a jurisdição do juízo arbitral. Foi, primeiramente, o artigo 17, que equipara os árbitros a funcionários públicos para efeito da legislação penal. O artigo 18, que diz que o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeito a recurso, nem a homologação pelo Poder Judiciário. O artigo 31, inserido no mesmo diploma legal, fala que a sentença proferida pelos órgãos, a sentença arbitral tem os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo judicial. Então, esses artigos inseridos na lei de arbitragem transformaram o árbitro em juiz de fato e de direito, com o poder de proferir sentenças essas, sem recurso. Sem recurso por quê? Se as partes elegem a Câmara ou o árbitro, que será o juiz arbitral, se as partes aceitam as convenções e as regras estabelecidas pelo juízo, então esse acordo formalizado pelas partes não cabe mais recurso. Então esses artigos, ora expostos por mim, foi justamente para dar a celeridade, o baixo custo e a eficiência do procedimento arbitral. Bom, mas mesmo assim eu quero retornar ao início, né, dos artigos, né, e passar agora para o capítulo 2, da Convenção de Arbitragem e seus efeitos. Então, o artigo 3º diz o seguinte: as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Então vamos entender o que é cláusula compromissória e compromisso arbitral. São dois mecanismos, dois procedimentos distintos. Então vamos lá. A cláusula compromissória, ela é apenas uma previsão. Ela prevê que o litígio, se surgir, será submetido à arbitragem, ao juízo arbitral. Então, poderá ser, por um exemplo, né, que lá no juizado nós operamos,
chegam muitas cláusulas compromissórias, elegendo o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer litígio oriundo do presente contrato. Então, essa é a cláusula mais simples e comum que se encontra por aí, né, no juízo arbitral. Então, essa é uma cláusula que prevê que, se surgir um litígio, ele será submetido ao juízo arbitral. Não vincula as partes a nenhuma câmara, a nenhum juízo, e sim à arbitragem, que as partes poderão escolher qualquer instituição, né, que possa dirimir a questão arbitral. Já o compromisso arbitral, ele já prevê, indica quem serão os juízes que irão julgar a questão, quais são as regras aplicadas ao julgamento daquele litígio, local, hora que será proferida a sentença, enfim, então já respeita, já é um litígio existente. Então, primeiramente, ele prevê na cláusula compromissória que se surgir um litígio, será submetido ao juízo arbitral. As partes, então, levam o compromisso arbitral após surgir um litígio e distribui essa ação em foro arbitral, em juízo arbitral. Chegando em juízo arbitral, é chamado as partes para que existe um litígio, então tem que existir qualificação das partes, objeto do litígio, o juiz que irá julgar a causa, a destinação, né, da causa, ou seja, os honorários dos juízes que irão julgar a causa, se for único ou vários, local que será proferida a sentença, prazo para ser proferida a sentença, enfim, é um litígio existente. Então, cláusula compromissória, previsão de submeter ao foro arbitral. Compromisso, litígio existente, caso concreto, litígio existente, e então já existe um objeto a ser submetido à arbitragem. Então, a arbitragem, na verdade, começa na cláusula compromissória, quando as partes já determinam que qualquer litígio será submetido ao juízo arbitral, compromisso arbitral, litígio existente e submetido já ao terceiro imparcial para o julgamento da lide. Então, na verdade, quando diz aqui, as partes interessadas podem submeter a solução do seu litígio ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem, assim entendida, cláusula compromissória ou compromisso arbitral. Então, após esses dois instrumentos estarem devidamente compostos, vem então a sentença, que é o objeto que finda a lide. Sentença arbitral, sentença sem recurso, sem instâncias, portanto, coisa julgada. Então, essa é a interpretação exata do artigo 3º da Lei de Arbitragem. O artigo 4º diz o seguinte: a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativo a tal contrato. Conforme eu já havia dito antes, a cláusula compromissória é apenas uma previsão de submissão a juízo arbitral, caso venha surgir o litígio. Isto é exatamente o que fala aqui no artigo 4º da Lei de Arbitragem. O parágrafo 1º do artigo 4º diz o seguinte: a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, poder estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ela se refira. Então, isso aqui é mais o parágrafo 1º diz apenas as regras, né, que será que irá compor, né, a cláusula compromissória. Então, ela deve ser estipulada por escrito. Então, por quê? A cláusula compromissória ela deve ser inserida no contrato em destaque. Por quê? Respeitando o princípio, né, da inafastabilidade do judiciário, nenhum cidadão é obrigado a afastar-se do judiciário, a não ser por vontade própria. Por vontade própria, ele tem, então, o juízo arbitral, ou a arbitragem, para ele se socorrer, caso ele queira. Então, a arbitragem tem que ser instituída
ou aceita pelas partes. Então, elas têm que estar inserida no contrato, inserida no contrato, em destaque, com assinatura específica para ela. Além de se assinar um contrato, se tiver cláusula compromissória neste contrato, terá que ter assinatura específica para aquela cláusula, para que ela tenha a sua eficácia, aplicabilidade. Ou em documento apartado que ela se refira, ou seja, embora o contrato já esteja em andamento, em vigência, nada impede as partes de convencionarem que a partir de um certo momento eles renunciam à justiça comum e elegem a justiça arbitral para dirimir qualquer litígio que venha a surgir no contrato que já está em vigência. Então, a partir deste momento, as partes, de comum acordo, substituem a cláusula do foro que todo contrato tem, que seria direcionar qualquer litígio para o juízo arbitral. Isso pode ser feito num documento apartado do contrato, que evidentemente que a ele se refira, para que ela tenha a sua verdadeira eficácia e aplicabilidade. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para esta cláusula. Então, mais uma vez, eu venho corroborar o parágrafo 2º com a minha explicação do artigo 4º, né? Que essa cláusula tem que ser bem especificada, tem que estar bem clara, que o aderente está tomando a iniciativa por este instituto. Por isso ele assina a cláusula compromissória em destaque e em negrito, ou em documento apartado que se refira ao contrato, substituição de foro. Então, é desta forma que o juízo arbitral é eleito, é indicado para a resolução do conflito. O artigo 5º diz o seguinte: reportando-se às partes, na cláusula compromissória, as regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo igualmente as partes estabelecer, na própria cláusula ou em documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem. Então, meus amigos, vocês veem, nós podemos identificar no artigo 5º que a arbitragem dá amplos poderes. Evidentemente que obedecendo às regras, aos bons costumes, às leis, né? Mas ela dá uma amplitude de defesa, de acusação, contestação, enfim. Porque ela estabelece, ela dá a autonomia às partes de poderem convencionar as regras que serão aplicadas. E essas regras se transformarão em convenção arbitral, desde que, evidentemente, a instituição a que eles estejam direcionados já não tenha essas regras pré-estabelecidas e que, evidentemente, venha aceitar ou não essa convenção estabelecida pelas partes. Mas, normalmente, os tribunais, as câmaras arbitrais, já têm as suas convenções, mas também não impede as partes de uma questão que não seja convencional, né, uma questão atípica, de trazerem já as suas regras pré-estabelecidas e que, evidentemente, o juiz arbitral irá obedecer, né, desde que não fira as regras dos bons costumes, e ele, evidentemente, irá obedecer e fazer com que a lide seja julgada dentro de tais regras. Né? Então, o artigo 5º vem justamente para dar a compreensão que a arbitragem veio para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, para trazer maior amplitude, maior direito de defesa, né? Onde as partes podem realmente fazer valer os seus direitos, né? Um amplo direito de defesa. O artigo 6º diz o seguinte: não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem,
por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em hora, dia, local certos, firmar compromisso arbitral. Então, previamente já existe uma cláusula compromissória em um contrato, instituindo um foro arbitral para dirimir possíveis litígios. Esse litígio vem a surgir, o que a parte interessada faz? Direciona-se a uma câmara arbitral, onde distribui a ação, informando a Câmara de que existe uma cláusula compromissória e que existe um litígio a qual será submetido à arbitragem. O juiz arbitral, então, ou o presidente da Câmara, analisa o seu pedido, vê se realmente cabe o pedido, se está dentro da jurisdição arbitral, tal pedido, e com isso, se estiver, convoca então a parte através de telefone, carta registrada ou oficial de notificação arbitral, que fará a intimação, a notificação ou citação da parte para comparecer ao juiz arbitral e assinar compromisso arbitral. Então, isso aqui é efetivamente o que vem dizer o artigo 6º da Lei 9.307. O que ocorre? A lei é composta de 44 artigos, onde esses 44 artigos, né, 32 artigos falam sobre arbitragem nacional, o restante fala de arbitragem internacional. Então, eu vou encerrar a presente videoaula de hoje no artigo 6º da lei, com a explicação até o artigo 6º da lei, onde na próxima oportunidade falarei dos demais artigos, continuando no objetivo de trazer até os senhores a real aplicação, aplicabilidade, efeitos e mecanismos da instituição e do juízo arbitral. Uma boa noite, até a próxima videoaula.